Boa noite a todos. Essa é a ProSim do dia 23 de maio de 2022. A ProSim, que é a prática interassistencial planetária do cidadão multidimensional. A nossa frase do dia: a dúvida é o primeiro paradoxo da sabedoria. A dúvida é o início da sabedoria. Dubium sapientiae initium. Tá? Ok, vou sair aqui. Quem entrou logo de início comigo e vai fazer o seu relato agora é a Zaide. Zaide, você já pode fazer o seu relato? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu iniciei já com o EV e exteriorização de energias, né? Já pensei em todos nós aproximadores, enviei também as melhores energias. No arco voltaico com Toninho, exteriorizei as melhores energias, minhas mãos se aqueceram bastante e, ao receber, me senti muito bem. Na fase 3, não vi o pilar se formar, mas coloquei todas as consciências a ser assistidos, pedidos, né? E apaguei várias vezes. Na fase 4 também ouvi algumas conexões e apaguei em outras. E no bolsão alopensênico eu fiz muita assistência para todas com consciências dos pedidos, para o meu quadrante, minha oficina, para a saúde, enfim, para todos. Estou bem, boa semana a todos, muito obrigada. Pode falar, Toninho. Vocês ouviram? Sim, pode falar. Obrigada, boa semana a todos. Boa semana. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, a gente estava bem tranquilo, sentamos aqui bem antes, né? E o campo já estava bem formado. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, senti uma energia muito agradável. E aplicando, muitas energias saíram das minhas mãos. No pilar se formou bem rápido, nas conexões só acompanhei, e no bolsão procurei exteriorizar bastante a todos que estão precisando. Obrigado, boa semana. Tchau. Obrigado, Zaide e Toninho, pela participação, pelos relatos. A Virgínia, pode fazer seus relatos agora? Posso sim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, eu entrei em EV com muita facilidade e mentalizei todos os pedidos de assistência. No arco aplicando, tive muitos bocejos e muita exteriorização pelos palmochakras e recebendo, senti uma leveza enorme e um frio bem agradável, tomando conta ali do campo. No pilar, eu mentalizei os aproximadores em círculo, um a um, cada um veio à minha mente, e aí eu vi a formação do pilar e me senti levada para dentro dele, percebi que eu ia sair em projeção. E aí eu me conectei à OFIEX grupal da ProSim. Na OFIEX, eu entrei em projeção e percebi que a energia estava muito densa, e ficou muito difícil de eu manter a lucidez. E eu via vários rostos que iam passando, consciências, e intuitivamente sabiam que eram consciências, estavam sendo resgatadas e encaminhadas para lá. Aí na Central Extrafísica da Energia eu fiquei nessa, parecia que meio obnubilada. Na Central Extrafísica da Fraternidade eu já voltei. E na poltrona ali eu pensei, nossa, nessa central todos devem se sentir muito bem.
E aí me veio a informação que não era bem assim, não, porque algumas consciências, para elas, o amor, o acolhimento, é uma condição que incomoda, porque elas ainda estão presas no ódio. E aí eu exteriorizei bastante energia para essas consciências. Nos planetas irmãos, eu percebi que foi colocado um aparelho extrafísico na minha cabeça, meu ouvido direito aumentou 5 vezes o tamanho, senti uma pressão muito grande na minha cabeça e tudo ali na parte da cabeça, do ouvido, ficou muito sensível. E aí eu vi uma consciência com uma criança, e ele falou, era um homem, e ele falou para mim, você quer para você? E eu perguntei, mas de quem é essa criança? Ele falou, eu achei ali naquele latão. E aquilo me chocou de uma maneira e o meu cardíaco disparou. Mas aí já veio a chamada para os evoluciólogos, e foi como se tudo ali naquela situação que eu estava sentindo, aquele choque pelo que a Concierge tinha falado, pela criança, ali ficou tudo muito calmo, e de repente eu fiquei muito tranquila e segura, e assim permaneceu até a serenosfera. No bolsão, eu mentalizei novamente os pedidos de assistência, me veio também o padrasto da Márcia para assistir, as assistências da semana passada e dessa semana, e também exteriorizei bastante energia para a Silvia, que estava fazendo estreia na Aprocim, né? Agradecendo os amparadores pela presença dela, e me conectei com todas as equipes extrafísicas para que a energia fosse utilizada para a paz no planeta e para o que fosse melhor para todos. Eu terminei muito bem, muito agradecida, e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigada. Obrigado, Virginia, pelos relatos. Uma boa semana para vocês. Walter, pode fazer seus relatos agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Na fase inicial, foi uma fase assim muito de agradecimento, né, pela participação na Procim, por essa oportunidade de a gente estar participando desse grupo, né, de aproximadores. E a movimentação das energias foi bem tranquila, foi bem fácil, uma exteriorização bastante grande de ectoplasma. Também aproveitei e retirei com as mãos o ectoplasma nessa fase inicial, e foi fácil de estabelecer o estado vibracional. Já na aplicação do arco, recebendo da Virgínia, eu senti um alento muito grande. Quando a energia foi exteriorizada, me senti muito bem, reconfortado, bastante reenergizado, equilibrado. E quando eu apliquei, eu senti também um padrão de energia bastante assim fraterno e bastante homeostático. Já na formação do pilar, ele iniciou se formando quando eu comecei a exteriorizar pelo lado esquerdo. Essa energia já penetrava, era assimilada por um outro amparador, o outro aproximador pelo lado direito, saindo pelo lado esquerdo dele, sendo assimilada por outro aproximador do lado direito, e assim por diante, formando um pilar que se transformou, de repente, numa grande torre, né? Uma torre assim, onde cada aproximador era um foco de luz. Então, ao invés de cada aproximador, essa torre toda se constituiu num foco de luz representando cada aproximador. Então, uma luz era violeta, a outra luz amarela, a outra azul, e assim por diante, mas cada foco luminoso era um aproximador participando desse pilar, que, na verdade, nesse momento era uma torre, né? Era uma torre energética. Bom, foi indo e, de repente, agora, na outra fase das conexões, eu me senti conectado com o FIEX grupal,
exteriorizei bastante energia para o FIEX grupal, e numa sequência, foi logo em seguida, na central extrafísica das energias, eu senti o meu chakra básico bastante ativado, e me veio a intuição de que essas centrais eram monitoradas, né, por consciências extraterrestres, extrafísicas extraterrestres, por conta da paratecnologia, para manter essas centrais, né, tanto das energias, como da fraternidade, como também do esclarecimento, ou da verdade. E fui, então, assimilando, me conectando com essas centrais e sempre exteriorizando bastante energias também. E logo entrei na fase dos bolsões, também exteriorizando muita energia, muito ectoplasma, para o meu quadrante planetário, que é América do Sul, para a minha oficina, que é da saúde. E então, em contato com essas equipes, né, de aproximadores extrafísicos, nós pudemos, assim, trabalhar contento todas essas condições do quadrante da oficina. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade aí de participar como uma mini peça, né, como um grãozinho de areia, nesse mecanismo planetário interassistencial, e desejo a todos aí uma boa noite e uma boa semana. Ok? Tchau, tchau. Obrigado, Walter, pela participação, pelo seu relato. O Gotthard, ele pode fazer seus relatos agora, meu amigo. Boa noite, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Opa, alto e claro. Agora sim, né? Bem, na aproximação, na preparação, o campo se formou de uma maneira muito rápida. Eu percebi muitas cores de cor azul, anil, e muito calor, um calor muito intenso no meu corpo. E o meu fronto chakra iniciou e terminou nessa fase totalmente energizado. Muita energia no fronto chakra. No arco voltaico, recebendo de Carlos, eu senti muita calmia, muita energia, tanto no fronto chakra como no nucal chakra. Aplicando o arco voltaico no Carlos, eu percebi ele dentro de um círculo, como se fosse uma bola dourada, muito calor nos meus palmos chakras. Interessante que eu tive 3 espirros naquele momento. Muito estranho. Na fase 3, no campo energético para-urbanológico, a única sensação que eu tive foi muito calor nos meus palmos chakras, estavam incandescentes, muito calor. Nas conexões, né, na UFIEX, eu percebi uma consciex, um senhor alto, magro, e parecia que eu estava vivendo no século XVIII. Estava com um chapéu, né, próximo à estação de trem. O trem estava chegando e uma consciex feminina de cabeça para fora na janela, olhando para onde ia parar o trem. Me parecia que havia uma correlação entre essas duas pessoas. Mas logo terminou essa fase e veio energia. E aí eu me vi de uma forma muito estranha, como se eu fosse uma semente ou um caroço de abacate, e eu dentro dessa fruta, eu era dentro desse envolto nesse contexto todo de cor verde escuro, mas dentro de um abacate. Era muito estranho. Na fraternidade, eu dediquei muita energia para uma consciência lá no Sul, que teve o esposo dela falecido, um parente meu, né, que dessomou hoje, né? Então, dediquei esse momento para muita energia para essa família. Das verdades, eu senti meu fronto chakra novamente, que havia muita pulsação. Chegava muita energia de cor verde nesse campo, no fronto chakra especialmente. Nos planetas irmãos, eu percebi uma antena que parecia que estava entrando no meu fronto chakra, né, como se captando ou mostrando alguma coisa. Mas era muito nítido, sabe? Entrando bem na ponta do meu fronto chakra, uma antena tipo aquelas antenas que tem em carro,
muito interessante. E eu percebi também o planeta Saturno, mas um Saturno muito apático, quieto, discreto. Nos evoluciólogos, desculpe, eu percebi que havia uma ligação como se fosse um túnel ligando o meu fronto chakra até o nucal chakra. É uma via de comunicação, um tubo que fazia a ligação entre os dois chakras. Na serenosfera, apenas percebi um clarão e muita sede. Eu tive que levantar e tomar líquido. Havia muita sede, muita sede. E no bolsão, eu esterilizei muita energia para o meu grupo kármico familiar, aos pedidos de hoje. Dediquei muita energia também para a minha oficina, o meu quadrante América do Sul. Sinto muito grato por participar do grupo. Desejo a todos uma ótima semana e muita gratidão novamente por participar desse grupo na segunda-feira. Obrigado, Gotar, pela participação. Seus relatos. Uma boa semana para você. A Vali pode fazer seus relatos agora? Sim, boa noite. Estão me escutando? Bem? Sim, estamos ouvindo. Eu estava um pouco assim dispersa, mas eu consegui depois fazer o IV e senti um campo assim bastante favorável, né, assistente. Na fase 2, eu troquei o ar com a Isabel e ao aplicar minhas mãos para o saco, aí chegava uma formigar assim, na direção dos braços. E eu sentia assim, os braços em balonamento, estavam assim, muito grandes mesmo. E ao receber, eu senti daí um formigamento nas minhas costas, assim, nas costas tudinho. Uma sensação bastante diferente, mas de alívio, assim, uma sensação boa. Na fase 3, eu comecei a pensar nas consciências da assistência, né, que foram pedidas, mas logo eu já me descoincidi, passei assim para a fase 4, e aí eu tinha um pouco de lucidez, eu ia, voltava, ouvindo algumas conexões, mas eu não tive percepção. Na fase 5, eu vi bastante exteriorização de energia, mas também muito incidência. Mas estou muito bem e senti assim, que foi feita bastante assistência também. Obrigada a todos, boa semana, obrigada pela participação. Obrigado, Vali, pela participação. Boa semana para você. A Márcia pode fazer seus relatos agora, Márcia? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, novamente, eu fiz a retirada de ectoplasma antes de começar a ProSim. Retirei bastante, tive vários bocejos, lacrimejamentos. E aí eu senti a movimentação energética bem mais fácil. Eu alcancei o EV com facilidade. E assim que eu alcancei o EV, eu senti um aquecimento das mãos e dos pés, que normalmente eu tenho as extremidades frias, né? Então foi aquele calor gostoso e eu exteriorizei bastante energia para o aproximário. Na fase 2, eu comecei recebendo o arco voltaico da Tânia Barberini e eu já senti uma calmia geral e um grande bem-estar. E depois, especialmente na região dos olhos, eu senti um relaxamento maior. É como se tivesse uma venda nos meus olhos e não sei dizer, ficaram mais relaxados, pressionados assim na região dos olhos, mas era uma coisa agradável. Depois, eu aplicando o arco voltaico na Tânia, eu senti de início os meus plantochakras muito ativados e muito aquecidos. Parecia que eu estava pisando em 2 bolas de fogo.
Só que, ao mesmo tempo, eu senti o campo em volta frio. Eu senti frio em volta das minhas pernas e dos braços. O ar frio, mas o meu corpo estava quente. E depois os meus palmochakras começaram a aquecer e eu fui sentindo todo o campo da Tânia se aquecendo. Uma coisa bem localizada e em volta estava frio. Era um contraste, assim. Na fase 3, o pilar energético, logo no início eu senti como se eu flutuasse, levitasse, assim, de repente. Fiquei leve. E aí já veio para eu direcionar a exteriorização para assistência, para os pedidos de assistência. E aí houve bastante assistência. Na fase 4 da conexão, eu ouvi todas as chamadas, eu tive algumas percepções, mas não consigo me lembrar. A única coisa que na Central Extrafísica das Verdades, eu comecei a sentir muito frio, até me cobrir, bastante frio mesmo, mas não me lembro, fiquei um pouco desconhecida, um pouco lúcida, assim, e não me lembro das percepções. Na fase 5, no bolsão energético interassistencial, eu mentalizei minha oficina, mentalizei também o quadrante holopensênico planetário, que é a Europa, e depois, novamente, mentalizei os pedidos de assistência. Houve bastante assistência e descoincidência aqui nessa fase. Aí eu voltei com a chamada já para desassimilação. Eu fiz a desassimilação, estou bem relaxada e agradeço a todos pela participação, por poder participar desse trabalho, né, de assistência, de reurbanização, ao grupo de amparadores, e agradeço também pela assistência recebida. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Márcia. A Silvana, pode falar agora? Posso sim. Bem-vinda, Silvia. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Bom, na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma antes do início, né? E comecei a ter vários bocejos e já me vieram as pessoas para assistência, né? Eu me conectei rapidamente com os aproximadores e com os assistidos também. Na fase 2 do arco voltaico, aplicando na Tânia Bock, eu senti o amparador do meu lado esquerdo se aproximando, né? Um tremor desse lado, e a energia fluía bastante, com vários bocejos. Recebendo dela, a partir do momento que eu comecei a receber, eu já entrei num EV, e o campo ficou gelado. Esse EV, ele oscilava, ele ficava a hora muito intenso, e um outro momento, ele ficava mais devagar, mais lento, e fazia uma varredura no meu corpo, é tipo uma limpeza. Eu tive muitos bocejos e uma sensação bem agradável. Na fase 3, eu não percebi a formação do pilar, mas eu senti também muitos EVs e o cardíaco, assim, disparou, né? Eu pus as pessoas para receberem a assistência, né? As pessoas do dia para serem assistidas, e não tive mais percepções. Na fase 4 das conexões, na OFIEX grupal não tive percepção, e a partir da central extrafísica da energia, eu comecei a ver vários rostos, mas eram rostos diferentes. Uma hora era um homem alto, verde, ele tinha um cabelo imenso. Uma outra hora era um pequenininho, parecia um duende na central extrafísica da fraternidade. Ele tinha olhos negros muito grandes e ele olhava para mim e dizia assim: olha, eu não lembrava, agora eu estou lembrando. Só falou isso. A partir
das demais fases, eu não tive muitas percepções, mas muitos rostos. E assim, eu vi uma sincronicidade com a Virgínia, que eu senti uma pressão na serenosfera, nos ouvidos e na cabeça. No bolsão holopensênico, na fase 5, eu coloquei as pessoas para assistência, fui enviando energia ao planeta, ao meu quadrante, que é a África, né, ao FICIM, que é a saúde, e olha, eu apaguei. Só voltei no final, eu não vi mais nada. Mas, assim, estou muito bem, agradecida por participar. Muito obrigada a todos, uma boa semana. Semana que vem, pela participação dessa semana. O G, Israel, pode fazer seus relatos agora mesmo. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Antes da fase 1, né, na preparação que eu fiz uns minutos antes, a energia circulou fácil, entrei em EV, tranquilo. Já na fase 1, eu senti uma dificuldade em circular as energias. Aliás, eu nem consegui. Eu insisti depois que eu fui conseguir, mas foi difícil. E nessa fase também eu incluí os assistidos. Na fase 2, aplicando em Lázara, de início eu não senti a energia fluir. Eu insisti na emissão de energia, mas para o final eu comecei a sentir, então, fluindo pelos meus palmos chakras, que aqueceram bastante, aí aqueceram bastante. E aí eu senti algo na região da barriga. Recebendo, de início não senti nada, demorei para me sintonizar com ela. Aí, quando começaram a vir pensamentos de mata, de alguma coisa assim que provavelmente está ao redor dela, anunciou o final da fase. Na fase 3, senti um ponto bem no nucal, e depois eu comecei a circular energia, mas senti a necessidade de posicionar os palmos chakras para frente. Então, comecei a sentir energia circulando. No final da fase, eu senti o lábio inferior formigando e me veio um pensamento claro. Nós fomos escravizados politicamente. Na fase 4, na Central da Fraternidade, me vi exteriorizando energias de acolhimento. Não havia chamada dos evoluciólogos nem da serenosfera. Em alguma parte dessa fase eu senti um desconforto na têmpora esquerda. Na fase 5, comecei vendo luzes verdes e alguém de meia idade, entre 30 e 40 anos, com camiseta listrada, branca e preta, na horizontal, listas finas, dizendo: "Você não vai ver só esses 2 gorilas, você vai ver sua juventude entrando em contato." Meu abdômen ficou fazendo barulho em grande parte dessa fase, não um tiroteio mesmo. Mas para o final eu apaguei e voltei várias vezes. Mas foi isso. Eu estou bem, agradecido a todos aí por poder participar em conjunto e desejo uma ótima semana até quinta. E seja bem-vinda, Silvia. Obrigado, G, pela sua participação nos seus relatos. A Cris, pode falar agora? Oi, posso sim. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, Silvia. Muito feliz que você está aqui com a gente. A circulação foi fácil. Ao exteriorizar energias, né, nessa primeira parte, eu percebi energia branca e muito densa. Já houve uma evocação natural dos assistidos. No arco, então, com a Silvia, ao exteriorizar, eu percebi o campo verde e a ativação do seu coronochakra com muita luz. Ao receber, eu percebi uma energia suave e bem fresca.
Na fase 3 do pilar, ele estava muito lento, mas com uma massa energética muito grande. Eu sintonizei com todos e, novamente, evoquei os assistidos. Na fase 4, eu percebi todas as centrais, mas sem nada assim muito diferente, né? Na fase 5, muita exteriorização de energias. Em dado momento, eu percebi que a energia exteriorizava pelos pés. Meus pés ficaram enormes, parecia que estava com umas botas gigantescas. Depois, mais tarde, essa energia foi exteriorizada mais pelas mãos e pelo cardiochakra, né? Mas tudo de forma espontânea, não é que eu dirigisse, agora vou exteriorizar para essa parte, não. Em algum momento, a minha mão direita se levantou sozinha e eu percebi que ela começou a exteriorizar energias para uma determinada parte do meu quarto aqui, mas eu não consegui perceber nada, se tinha alguma consciência, não consegui perceber, tá? E aí também eu comecei a retirar ectoplasma do ouvido esquerdo, que saía feito um cordão bem denso e longo. Nossa, eu fiquei um tempão puxando isso. Isso não é comum de eu acontecer, também não sei por que eu fiz isso nesse momento, mas simplesmente fui puxando, não acabava mais de sair. É uma coisa assim, quase que eu conseguia palpar. Muita exteriorização de energias para o Brasil, para toda a Europa, para os famintos e os moradores de rua. Para mim, todas as fases demoraram bastante, mas sem desconforto, porque às vezes quando ela parece que está demorando, a gente vai ficando desconfortável, né? Não, para mim estava demorando mais do que o comum, o normal, mas estava tudo certo. E como muita gente aí, hoje também me deu uma sensação de gratidão muito grande por estar participando da Prosim, e também fiquei muito grata por todos vocês estarem aqui participando. Foi um sentimento bem legal. Obrigada, pessoal. É isso. Boa semana para todos. Boa semana, Cris. Obrigado pela participação, seus relatos. Ok. Agora, a Silvia, que está estreando na Aprocim, seja bem-vinda ao nosso meio, a esse trabalho da segunda-feira. Você pode fazer seus relatos agora, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando dessa atividade e principalmente também pela acolhida de vocês todos, me senti abraçada. Espero contribuir também. Eu acompanhei bem as fases todas, consegui me manter acordado o tempo todo, não tive sono. Na primeira fase foi bem tranquila, e deixa eu ver. Na segunda fase do arco voltaico, com a Cris, né? Eu senti uma energia muito gostosa da Cris. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém daí. E eu senti a mesma energia dela de quando eu participava presencialmente, né? Eu cheguei até a ficar emocionada. E tive bastante lacrimejamento e o cardíaco pulsou bastante. Na fase 3 do campo energético para reurbanológico, eu percebi bem a formação do pilar e teve um momento assim que é como se eu entrasse no pilar. Eu tivesse... Não, ainda não. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Como se eu fosse o próprio pilar. Na fase 4, em cada conexão, eu tive várias intuições, algumas imagens e alguns sentimentos, né? O que eu achei mais interessante assim foi, na Central da Fraternidade, veio uma imagem de um local destruído, um local bem grande, não sei se era um templo, o que era. E eu exteriorizei bastante energia. Na fase dos planetas irmãos, veio uma intuição de que, assim como o nosso planeta tem muitas necessidades e dificuldades, outros planetas também. Então, eu também exteriorizei bastante energia. Na serenosfera, eu senti uma energia muito boa, muito serena. Na fase 5, no Bolsonaro Pensênico, interassistencial, eu exteriorizei bastante para assistência geral
para minha oficina, que está começando, né? O quadrante que eu escolhi foi a América do Sul e o setor holotectônico foi da saúde. E é isso. Conseguimos assimilar e estou me sentindo super bem. Muito obrigada a todos. Silvia, obrigado pela participação. É muito importante você fazer parte desse trabalho e se juntar a nós aqui na Aproxim, tá? Seja bem-vinda e conte com todos nós e com os professores aí, Walter, Virginia, Cris, tá bom? Obrigada. Tá, o que é boa semana para você. Obrigada. Ok. Bom, hoje foi um dia atípico para mim. Eu sei que estão no cuidado que a segunda-feira seja um dia mais tranquilo, mas foi só correria o dia inteiro. E eu tinha esquecido, foi dia de faxina aqui. A faxineira veio e revirou a casa de cabeça para baixo. E eu estava bem cansado. Eu entrei na Prosim sem tirar um cochilo, sem descansar, sem fazer nada. Então, eu tive muitos apagões, né, durante a primeira fase. Né? Eu pensei em cada aproximador. Antes eu fiz a retirada do ectoplasma, tomei o banho, fiz a chuveirada hidromagnética, né? E eu fui apagando cada fase, vendo falando de vez em quando, só que eu estava num relaxamento, um balonamento tão gostoso que agora eu estou me sentindo todo energizado. Eu estava muito cansado e agora estou, como eu vou, sei lá, vou capinar um terreno ali, volta. Estou cheio de energia agora. Mas eu doei muita energia. Eu lembro da troca do arco voltaico com o Gotamo, né? Uma energia boa e tal, mas o restante eu ia e voltava e só cheguei no final do bolsão, tá? Mais alguém viu sincronicidades, lembrou de alguma coisa durante os relatos? Diga, Virginia. Está faltando a Isabel, né? Esqueci da Isabel. Isabel, me perdoe. Você pode falar agora, Isabel. Estou em débito com você. Então, nem Tudo tem bem. problema. Ok, então. Eu fiquei trabalhando as energias desde as 5 da tarde hoje, porque eu comecei a sentir o campo bastante. Então, desde as 5 eu comecei a trabalhar as energias. Quando eu entrei no campo, já em ver, eu vi uma grande movimentação de pessoas feridas em macas sendo atendidas por um grupo de pessoas com roupa azul, todas iguais. Depois o campo se manteve dourado. Aplicando na Vali, eu a vi mais nova, com os cabelos ruivos, e ela sorria bastante. Ela estava numa carteira, sala de aula. E senti bastante o fronto chakra e o palmo chakra também. Recebendo, eu senti muita coceira no ouvido e dormência nas pernas, depois foi acalmando. No pilar, ele girou muito forte, e eu me senti como se eu tivesse molhada, meu corpo assim molhado, e por vezes vinha a imagem do sol, e aí eu coloquei os assistidos nesse momento também. Nas conexões na UFIEX grupal, eu senti bastante o cardíaco, depois eu vi pontos de luz azul, depois eles se agrupavam e formou uma espiral. E dentro dele tinha um homem muito alto, com a cabeça e as mãos muito compridas. Depois ele ficou meio verde, meio azul, no finalzinho. Nas outras, eu me vi criança, com várias crianças, num parque brincando. E por hora eu falava, nossa, eu tenho que fazer atividade na Prosim, mas eu me vi criança, mas eu esquecia e ia brincar. E fiquei assim o resto das conexões inteiras. Quando entrou no bolsão, eu entrei com uma alegria tão grande, que eu exteriorizei muito para o Hospital de Tupéva, para o meu quadrante, vi o gorila, que ele tem aparecido, de olhar aí bastante fraterno, e depois eu comecei a arder muito meus pulsos, arder demais, demais. Aí veio a Cris na minha mente, que acho que ela já falou alguma coisa sobre o exteriorizar pelos pulsos. Aí eu comecei a exteriorizar e melhorou bastante. Terminei, estou bem. Bem-vinda, Silvia, acho que eu não falei para você, né? Seja bem-vinda. E boa semana para todos. Forte abraço, viu? Tchau, tchau.
Obrigado, Isabel. Novamente, desculpa eu ter esquecido você. Eu Ok, queria mas- também Diga, Paulo. eu queria também dar as boas-vindas à Silvia, à equipe da Silvia Extrafísica, e comentar que é uma equipe a mais aí para a Procim, né? Isso é importante para a Procim, tanto mais uma aproximadora intrafísica, mais vários aproximadores extrafísicos, né? Então, à medida que o tempo passa, a Procim vai ganhando mais aproximadores intra e extrafísicos. Então, seja bem-vinda, Silvia, e que a Obrigada, gente eu que possa agradeço. também trabalhar em conjunto aí para assistência energética planetária. Em termos de sincronicidades, eu também percebi o ouvido, né? Vocês comentaram ouvido, eu também percebi o ouvido, meu ouvido esquerdo aumentou muito a acuidade dele, veio um zumbido grande no ouvido esquerdo, depois o ouvido direito também aumentou muito a acuidade e um zumbido também muito grande no ouvido direito em seguida. Então, foram aí as sincronicidades que eu observei também aí no trabalho de hoje, tá? Obrigado aí. Virgínia? Então, eu queria também dar as boas-vindas para a Silvia, né? Dizer que é uma alegria enorme tê-la novamente com a gente. O campo ficou assim muito, muito gostoso. Na hora do bolsão, eu me conectei muito com ela, me lembrei muito da época que a gente começou a Procim, porque a Silvia estava com a gente no começo, aliás, foi ela que coordenou aquele projeto de Olho no Seu Bairro, foi ela que fez e que apresentou para a gente, e foi ali que tudo começou, e eu fiquei muito emocionada na Procim, lembrando disso tudo, e queria te dizer que é uma felicidade imensa ter você aqui de novo com a gente. Obrigada, Beijo eu que grande. agradeço a todos. A Cris também teve um aumento, ela tirou muito ectoplasma do ouvido, não foi, Cris? Então, você, Walter e Virgínia estão de ouvidos ligados, hein? Ouvidos limpos, né, cara? Limpo. Se não limpar dessa vez, vai ser difícil, né? Não limpa mais. Limpa mais, né? Isso aí. Muito bom. A Isabel e o G viram o mesmo animal, o gorila? Foi isso, G? Você também viu o gorila? A Isabel viu. Eu apenas vi uma pessoa falando do gorila, né? E uma outra sincronicidade que eu notei foi pessoas com palmo chakra aquecido, a Márcia acho que com o planto chakra aquecido. Acho que foi isso. E criança também, né? A Criança. Virgínia e a Isabel também acessaram uma vivência aí com criança, né? Coisas desse tipo. Quem foi? A Isabel achou tão bom que ela escapou da Procim e foi brincar com as crianças. Tá vendo? Então, ela não só acessou criança, como ela se sentiu criança. Coisa né? boa, Interessante. coisa boa. Muito Mas bom. alguém lembra de alguma outra sincronicidade? Lembrou de mais uma coisa durante os relatos? Gratidão. Eu acho que várias pessoas tiveram um sentimento de gratidão hoje. Isso. Bem lembrado. Exato. Bem lembrado. Ok. Quem vai fazer a propaganda do curso de quinta? Eu nem estou com o folder aqui. A professora Cris. Cris. Nós entramos na última aula da parte 2 do curso do assédio, né? Que essa parte 2, na verdade, é do curso Autoimunidade Consciencial, que é dividido em 3 partes. Então, essa semana a gente está na última parte. E na sequência, ou seja, semana que vem, então, a gente começa, né, a terceira parte do curso. Embora elas sejam independentes, é bem bacana da gente poder fazer os 3 cursos juntos, né? Se não agora, em algum momento posterior. Verdade. É isso. Verdade. Pessoal, foi um prazer participar com vocês. Silvia, seja novamente bem-vinda. E uma boa semana para todos, com as melhores energias. Amanhã nós temos aula de docência. Eu vou dar aula amanhã também, né, professor? É isso aí. E uma boa semana, as melhores energias. Obrigado. Boa Tchau, semana gente. Pessoal, Tchau, ótima gente. semana. Tchau.